A igreja pode sentar? Aleluia. Estou feliz com meu Senhor Jesus, a primeira semana do ano, primeira quinta-feira do ano, o Senhor me deu o privilégio de estar trazendo uma palavra da parte do Senhor nesta noite para a igreja. E que você, nesta noite, possa prestar bem atenção ao que o Senhor quer falar contigo. Que o Senhor quer abrir os nossos olhos para um novo ano, para que nós possamos receber dele o novo esse ano. Porque o ano que passou, nós buscamos o novo de Deus. Então, este ano é o tempo de viver o novo de Deus. Amém, amada igreja? Estou feliz com o Senhor e louvo ao Senhor pela vida da igreja e pela vida dos nossos pastores, que nos dá a oportunidade de estar trazendo a mensagem do Senhor. Eu gostaria que a igreja me acompanhasse no livro de Colossenses, uma palavra em que tocou no meu coração e confirmou tudo aquilo em que o Senhor vinha falando para mim. Que a pastora Juscelia trouxe essa palavra em um dia e essa palavra entrou no meu coração. Está lá no livro de Colossenses 3. Versículo 1 e 2 e 3. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém, amada igreja? O que Paulo quer passar para nós? Paulo quer passar para nós várias coisas para abrir os nossos olhos nestes versículos. Quando Paulo diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, é porque nós já morremos para o mundo. É porque nós já entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, então nós ressuscitamos com Cristo, em Cristo, né, amados? Então ele diz assim, então buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Quando ele diz buscar as coisas de cima, amados, ele quer dizer para que nós busquemos o reino dos céus. Como Jesus fala lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19, para que nós não ajuntemos tesouro na terra, porque aqui a traça e o ferrugem vai consumir e os ladrões vão minar e vai nos levar aquilo que é nosso. Então ele diz para que nós ajuntemos tesouro no céu, porque lá nem a traça nem o ferrugem vai consumir. Aleluia. E quando ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque as coisas terrenas são passageiras e as coisas de cima são coisas para a eternidade, são coisas para o resto da nossa vida, são coisas que nós vamos usufruir, aquilo que Deus tem prometido para nós, é as coisas de cima, que a palavra do Senhor nos promete. E as coisas que são da terra são coisas passageiras, são coisas que aqui vai ficar. Aí ele diz, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo em Deus. Ou seja, nós já estamos mortos para o mundo. Nada do mundo nos pertence, nada do mundo é nosso. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos de Deus. E se nós somos de Deus, nós temos que buscar as coisas do alto, para que nós possamos usufruir. E às vezes nós falamos, amados, das coisas terrenas. Eu quero dizer para você que não é pecado você correr atrás de conquistar um objetivo, conquistar algo aqui nessa terra. Não é pecado. A palavra de Deus, ela não te proíbe a fazer isso. Mas você vai entender no decorrer da mensagem
Qual é o problema de correr atrás das coisas terrenas? Jesus, uma certa vez, ali em uma parábola, no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 13 em diante, ele fala com alguém que chega do meio de uma multidão e começa a pedir para ele a metade de uma herança para o teu irmão. E o Senhor então ali vai falar com aquele homem, ele vai alertar ele. Ele diz assim para ele assim, ó, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Porque, amados, nós não somos representados diante de Deus por aquilo que nós possuímos, mas é por aquilo que nós somos diante de Deus. É que nós somos perante Deus e para Deus. Então não é as coisas que eu possuo aqui nessa terra, se eu tenho mansões, se eu tenho carros do ano, se eu tenho muito dinheiro no banco, se eu sou uma pessoa rica, próspera, aqui nessa terra, não quer dizer que eu sou representada a Deus como uma mulher de Deus, como uma mulher em que Deus pode confiar em mim a qualquer momento. Então aqui a palavra vai dizer que, Jesus vai dizer para aquele homem que eu não me representa aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo aqui nessa terra não vai me representar diante de Deus os valores que eu tenho para Deus. Porque os valores que eu tenho para Deus é espiritual, não material. Porque o material é terreno e o terreno vai ficar. Que eu podia nesta noite aqui trazer uma palavra para que você pudesse pular de alegria, pudesse sair daqui se regozijando, sabe? Mas você vai sair daqui regozijando porque Deus vai nos ensinar nesta noite a você ter um propósito de buscar o reino dos céus. Para você ser próspero, porque eu sou testemunha disso, porque eu fiquei o ano inteiro buscando a Deus. Buscando do trono do Senhor resposta, e o Senhor me deu resposta, e eu disse para minha pastora, esse ano a minha vida vai mudar, porque eu quero o novo de Deus na minha vida. Deus mudou a minha vida nos últimos dias do ano, mas Ele mudou. Por quê? Porque esse ano eu vou viver o novo de Deus, mas eu vou viver o novo de Deus porque eu busquei. Eu procurei ser fiel a Deus naquilo que eu pude ser fiel ao Senhor, eu fui. Só que ainda fui falha, porque o Senhor nos mostra as nossas falhas. Aleluia, a igreja está entendendo, amado? E tudo aquilo, amados, que nós adquirimos aqui nessa terra vai ficar. E às vezes nós fadigamos tanto para conquistar algo, né? Nós fadigamos tanto para conquistar algo que vai ficar aqui nessa terra e tudo é em vão. Porque se nós pudéssemos levar, seria um privilégio. Mas é em vão, porque vai ficar. Não estou tentando te desanimar, falando para desanimar você a não querer conquistar aquilo que você deseja. Não, lute por aquilo que você quer. Porque se Deus fez uma promessa de te prosperar, corre atrás, porque você vai conseguir. Você só não deixe de buscar a Deus. É o que o Senhor quer nos passar nesta noite, né? Então, amados, nada do que nós vamos conquistar aqui, se matar, deixar de buscar a Deus, de cultuar, de ser fiel a Deus, vai ficar. Lá em Timóteo, no capítulo 6, o versículo 7, a palavra de Deus vai nos falar que nada nós trouxemos para este mundo e que nada nós vamos levar dele. Nós não podemos levar nada deste mundo. Lá em 1 Timóteo 6, 7, está escrito na palavra do Senhor. E nesses versículos aqui, lendo, Deus me faz lembrar também que ainda lá em Mateus 6, no versículo 33, o Senhor fala: buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Porque, amada igreja, as outras coisas vos serão acrescentados.
O Senhor não vai deixar você com desejo no coração de conquistar algo, buscando a Ele, almejando aquilo, sabendo que Ele pode te dar. Ele pode abrir uma porta onde você não espera. Ele pode preparar alguém para te passar aquilo que você deseja receber. Então vale a pena você buscar o reino dos céus, primeiramente o reino dos céus, porque a promessa do Senhor, Ele não vai te deixar no vácuo. Ele vai te prosperar, Ele vai te acrescentar aquilo que você precisa, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja no seu coração. Pois como eu falei para você no início, não é pecado você correr atrás das coisas, mas vamos entender que o problema maior é ser idólatra. Ser idólatra não é idolatrar santo, não é idolatrar uma pessoa. Ser idólatra também é idolatrar o dinheiro, é idolatrar o seu trabalho, é idolatrar a sua canseira, idolatrar o seu desânimo, idolatrar suas contas e se tornar uma pessoa compromissada. Uma pessoa compromissada com o seu trabalho, compromissada em pagar suas contas, compromissada em mostrar o seu caráter diante do homem, mostrar que você precisa ser um cristão certinho, então você precisa trabalhar, porque você precisa pagar as suas contas. Então você começa a idolatrar as contas que eu preciso pagar, eu preciso idolatrar a minha canseira, eu vou ficar em casa porque hoje eu estou cansada, eu não vou cultuar, e eu idolatro aquela canseira e ali fico, mas eu não durmo, até 11 horas da noite eu estou no celular, estou assistindo um filme, ou estou fazendo alguma coisa que não edifica a minha vida. Então você está idolatrando a sua canseira, o desânimo. Aí a gente ainda fala assim, Deus sabe da minha situação, Deus sabe da minha vida, Deus me conhece, e então Deus sabe como que eu estou. Deus, Ele sabe como eu estou, e Deus sabe quem eu sou. Infiel e ingrata. Porque a palavra de Deus também, Jesus, Ele nos ensina que se eu quiser ir após Ele, eu preciso renunciar. Ele diz assim, que se quiser vir após mim, né, eu tenho que renunciar a algumas coisas. E uma das renúncias em que eu preciso fazer é renunciar à canseira, renunciar ao desânimo de estar na casa do Senhor. Eu preciso renunciar, sabe por quê, amada igreja? Muitas vezes eu falava para o meu esposo, hoje eu não estou muito boa para ir na igreja. Como assim eu não estava boa? Eu não estava, era desanimada. Então, ou seja, eu estava buscando algo de ruim para mim, eu estava profetizando algo de ruim para mim, porque eu estava dizendo que eu não estava boa, mas não era, eu estava era desanimada, eu estava era cansada. Então, isso não se agrada a Deus. E o que eu fazia? Eu renunciava àquela canseira, aquele desânimo, e vinha para a igreja. E quando eu chegava aqui, alguém já estava com o cajado de Deus na mão. E eu ia sorridente para casa, e muitas vezes eu comentava com a pastora, muitas vezes eu ia para casa comentando até em casa, e chegava e ainda assistia novamente o culto pela internet. Porque eu renunciei à canseira ou desânimo, Deus veio e falou comigo. Deus vinha e me alertava. Então tem coisa em nossa vida que nós precisamos renunciar. Porque na verdade Deus, Ele nos conhece por dentro, por fora. Porque foi Ele que me chamou e te chamou. Foi Ele que escreveu a sua história. Foi Ele que te deu um nome. Antes que nós fôssemos gerados, Ele já nos conhecia. Então Deus, Ele sabe de todas as coisas. E sabe também que nós precisamos renunciar muitas coisas que nós sabemos e nós não fazemos. Isso amada igreja, não é algo para você entristecer, é para você levar para o teu coração e mentalizar sobre a palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus, você vai entender quando Deus
quer que você mude, quando que Deus quer o que você faça. Então eu estou só lembrando você que é um novo ano que nós estamos entrando nele. Então o novo de Deus precisa acontecer na sua vida, porque o velho já se foi, tudo se fez novo. Então eu quero que você entenda que nesta noite que Deus quer com você. Às vezes quando as portas estão fechadas, é a primeira coisa que a gente faz, é ir para a igreja, é orar. Aí quem não levanta de madrugada põe até o celular para despertar, porque eu preciso de uma porta aberta. Aí Deus vem, abre a porta e eu começo a me fadigar no trabalho. Eu começo a me fadigar do trabalho, eu começo a esquecer de orar, eu começo a esquecer de cultuar, como eu deveria cultuar, e também esqueço de dizimar. Não é que eu esqueço de dizimar, sabe? É que as contas estão tão acumuladas que não sobrou para pagar o dízimo, para devolver aquilo que era de Deus. Porque às vezes, amados, nós nos fadigamos tanto em preocupações, que nem eu falei, idolatrando as nossas contas, que nós esquecemos de idolatrar o nosso próprio Deus. Aquele que nos fez e nos fortaleceu e nos deu oportunidade para conquistar algo em nossas vidas. E aí, eu chego para o pastor e falo, né? Olha, pastor, esse mês não deu para me dar o dízimo. Porque tinha tanta conta acumulada, pastor, que não deu nem para pagar metade. Com o pastor é fácil você chegar cara a cara com o pastor e falar que não deu certo de você pagar o dízimo, de você devolver aquilo que era de Deus. É a coisa mais fácil, sabe por quê? Porque nós temos um pastor que ele olha para você e fala assim, não, eu entendo, tá certo, vamos orar. Ainda chama você para orar na nossa incompetência. Nós sabemos que nós estamos errados, sabe por quê? Porque quando eu estava desempregada acumulando conta, eu estava preocupada em pagar a conta. E eu preocupei em pedir uma porta aberta. Deus abriu a porta e eu esqueci de devolver aquilo que era de Deus. Porque eu me preocupei com as contas. E eu quero dizer para você que todo mês você vai ter conta. Porque todo mês vai vir a água, vai vir a luz, vai vir a comida, porque ninguém fica sem comer. Você vai ter que se vestir, você vai ter que se calçar. Então, todo mês você vai ter uma conta para pagar. Esse ano vamos mentalizar, vamos fazer vamos projetar o nosso salário para saber o que é que nós vamos fazer com ele. Porque tem pessoas que ganham 2.000, gasta 3. Aí na hora de pagar a conta, não deu nem para pagar a conta, pois gastou mais do que devia. Aí ele ganha 2.000, ele fala, eu ganho 2.000 reais. Ele esquece que o que ele ganha mesmo, o que vem na mão dele é 2.000. Mas o que ele ganha mesmo é 1.800. Porque 200 não é dele. E aí ele faz a conta com o que é de Deus e ainda há mais do que o que é dele. Aí quando chega na hora de devolver aquilo que é de Deus, não deu. E a palavra diz que é a primícia é de Deus, ou seja, é o primeiro. A primícia é o primeiro. Então o de Deus tem que ser o primeiro a ser tirado. É o primeiro a ser tirado, é a primícia de Deus. Irmãos, não estou te dando lição de moral aqui não. Eu estou querendo dizer para você que vale a pena você ser fiel a Deus. Porque quando nós chegamos e falamos, não deu para pagar, porque foi pouco e ainda ficou conta para trás para pagar. Ou seja, aí Deus me deu 90%, mas eu gastei 100%. Porque 10% não era meu, 10% era de Deus. Aí Deus lá de cima, pastor, olha assim para nós, incompetentes, falando essas asneiras, né? Aí ele olha para nós e fala bem assim, mas filho, você esqueceu de ler lá em Lucas 16:10? Que se você não é fiel no pouco, se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Mas se você é injusto no pouco, você vai ser injusto no muito. Aí, pastor, como é que Deus vai me prosperar se eu sou injusto no pouco? Como que eu vou esperar de Deus o muito, se no pouco eu não posso? E quando Ele me der muito, eu não vou poder também.
Porque se eu já consigo gastar mais do que eu ganho, então quanto mais Deus me der, mais eu vou gastar. Por isso que ele fala buscar as coisas de cima, porque as de baixo só faz isso. Só vai nos levando a um lugar que não é o céu. Vai nos levar a um buraco sem fim. E aí Deus então lá de cima fica te olhando e vendo você ler Bíblia, filho. Procura a minha orientação, que se procurar a minha orientação você vai saber, porque se você for fiel no pouco ou no muito eu te colocarei. Mas se for fiel no pouco, no muito eu vou te colocar, mas se é infiel no pouco, imagina se eu te colocar no muito. A sustentação está terrena, vai ser tudo para ficar aqui. E quando a gente fala de dízimo, interessante, que tem pessoas que falam assim, mas não fala no Novo Testamento. Não fala no Novo Testamento. Então vamos ler Bíblia direitinho, que nós vamos encontrar uma parte que fala, acho que é em Mateus, que fala sobre isso, sobre o dízimo. E outra que eu quero perguntar para a igreja, sabe, igreja? Que eu fico olhando se o Velho Testamento não serve na questão do dízimo. Por que então que quando é ministrado aqui, quando alguns pregadores vêm aqui e ministram sobre o chamado de Moisés, sobre o chamado de Abraão, sobre o chamado de Josué, sobre o chamado de Jeremias, a igreja se alegra e pega fogo. Por quê? Porque ela se coloca no lugar daquele personagem e fala, Deus está falando é comigo. Deus está levantando, é eu que Deus está me levantando. Deus está dizendo que Ele é comigo. Eu não preciso me preocupar, que Ele vai falar o que eu tenho que falar, o que Ele quer que eu fale. Então, amados, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela renova a cada dia. E o do Velho Testamento até o Novo Testamento é um cumprimento. O Novo Testamento é um cumprimento do Velho Testamento. Que se você for ver, você vai ver as coisas se encaixando do Velho, encaixando no Novo. É só ler e mentalizar a palavra do Senhor. Que daí você não vai se perder e não vai falar coisas que não deve. Porque a palavra de Deus, desde o primeiro versículo até o último versículo, é inspirada por Deus e ela é a palavra de Deus. Então ela nunca vai passar. Tudo passa, de menos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma do início até o final. Aí você prega sobre chamado, prega que Deus vai fazer isso por você, assim como fez com fulano, ciclano da Bíblia. A pessoa fica super feliz, a igreja se alegra, a igreja dá glória, a igreja vai para casa até ciscando de alegria. Mas quando prega Malaquias 3:10, jogou gelo na igreja. A igreja se cala e fica quietinho. E o pior, amados, que é uma verdade, e isso é uma injustiça nossa para com Deus. Porque quando nós fazemos aquilo que Deus pede na tua palavra, Deus, Ele cumpre com aquilo que Ele nos promete. Tanto é que quando você faz um voto a Deus, quando você faz um propósito com Deus, e Deus te concede, é porque Ele conhece o teu coração. E Ele sabe que pode fazer te dar a resposta daquele propósito, daquela promessa que você fez a Deus. Porque Ele sabe, tem certeza que você vai cumprir. E tem pessoas que fazem propósito e voto, e mais propósito e mais voto, e não recebe. É porque Deus conhece o coração também. E sabe que não vai fazer. Aí não recebe e às vezes pode até pensar que Deus não ouviu a minha oração. E Deus não viu o meu propósito. Então quando pregarmos Malaquias 3:10, lembra-se que é a palavra do Senhor ensinando aquele povo para nos dar um exemplo hoje. Porque a palavra do Senhor, ela é um exemplo para nós.
E nós precisamos fazer um planejamento, amados, para nós conquistarmos as coisas. Para que nós não nos fadigarmos, não gastar mais do que nós ganhamos, né? Porque quando nós fazemos isso, nós temos que trabalhar dobrado. Aí é onde vem a canseira. E a gente começa a pensar assim, eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar, a igreja não vai pagar minhas contas. O pastor não vai pagar minhas contas. Eu vou ter que trabalhar. Aí Deus dando força e olhando lá e falando, ô seu ingrato, não esquece que quem abre porta sou eu. Mas a porta que eu abro, ninguém fecha. Mas se eu fechar, ninguém vai abrir. Porque Deus, Ele quem dá. E Ele é quem tira. E por que, amada igreja, eu estou falando sobre o dízimo? Eu poderia ter falado de uma outra coisa. Mas eu falei do dízimo, porque o dízimo é uma promessa de prosperidade de Deus para conosco, tão real, que eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha disso, por isso eu posso falar isso para você. Por isso Deus permitiu que eu falasse isso para você aqui nesta noite. Porque o dízimo é uma fidelidade para com Deus. E tem pessoas aqui que são fiel, que sabem o que eu estou falando. Tem muitas pessoas aqui que têm um crescimento assim, que nem ele mesmo acredita no que está acontecendo com a vida dele, porque ele é fiel. Ele é fiel naquilo que é de Deus. Então eu falei do dízimo, porque nós deixamos de dar o dízimo para adquirir algo terreno. Nós deixamos de buscar algo de cima para buscar algo terreno que vai ficar aqui. Quando Deus contar a minha e a sua senha, até as nossas dívidas que nós idolatramos tanto, que nós precisamos pagar para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus, vai ficar. E aí, como é que fica? Vai com o nome sujo e vai para onde? Porque eu não busquei reino dos céus. Então, tudo que eu precisava, eu já recebi aqui na terra. Porque eu busquei tudo que eu tinha. Tudo que eu conquistei. Porque você ter bens não é pecado, amados. Olha, que coisa gostosa. Quando você é fiel a Deus, que você almeja algo e você conquista aquilo. Aí você fala, conquistei. Olha que alegria que você tem. É terreno, você vai morrer, vai ficar? Vai. Mas você conquistou pela tua fidelidade. É porque a promessa de Deus se cumpriu na sua vida quando Ele diz que as outras coisas vos serão acrescentadas. Então você pensou no reino dos céus. Você buscou as coisas de Deus. E Paulo também aqui me deu um entendimento em que Paulo, ele quis nos passar para nós que Deus, Ele quer que nós vivemos com os olhos capazes de enxergar muito além daquilo que é visível, daquilo que é terreno, daquilo que é temporário. Paulo, ele quer que nós entendemos que Deus quer que nós temos esta visão. Uma visão de muito além do que coisas terrenas. E muito além de coisas terrenas é complicado você imaginar, né? Porque nós somos tão fracos que nós não somos capazes de imaginar como é o reino dos céus. Nós só pensamos como que é. Mas imaginar mesmo assim e vivenciar pela fé como é o reino dos céus é bem complicado. Porque não se compara. Tudo que nós passamos aqui nessa terra, amada igreja, de aflições, de momentos difíceis, isso vai passar. Está dizendo, estou passando. A palavra diz, eu estou passando. Porque nós não vivemos a vida inteira numa tribulação. Nós não vivemos o tempo todo num momento difícil. Nós passamos por ele. Passamos como uma escola de ensinamento.
E o Senhor, Ele quer que nós entendamos que tudo isso, amado, que tudo isso, toda essa dificuldade, todas essas angústias, tribulação, nada se compara com o que há de ser revelado para mim e para você, igreja. Nada se compara. Porque para onde nós queremos ir, para onde nós almejamos ir, e nós buscamos atentos, não haverá dor, não haverá sofrimento. Então, por isso, amada igreja, eu falei sobre o dízimo, para que você venha entender sobre a obra de Deus, que a obra de Deus, ela precisa de você, ela precisa de mim. A obra de Deus precisa, não é Deus que precisa, é a obra, porque Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Então não é Deus que precisa, mas Deus precisa que nós nos levantemos. Para quê? Para fazer a obra dele aqui nessa terra. Que nós possamos ajudar da forma em que Ele tem proporcionado forças para que nós possamos fazer. Oportunidade que Ele tem nos dado para que nós possamos fazer. E nós precisamos lembrar, amados, ler a palavra de Deus e lembrar sempre, como está escrito, amada igreja, que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E os que o amam a Deus, é fiel, né? É fiel a Ele. Quem ama, busca. Quem ama, não deixa obstáculo algum impedir a sua adoração. Porque é tanta coisa mínima que impede a gente buscar a Deus. E às vezes nós batalhamos tanto pela nossa salvação, amados, para conseguir herdar o reino dos céus. E por um deslize tão pequeno, por um desejo tão pequeno da carne, nós perdemos tudo. Que esse ano nós possamos junto, amada igreja, nos unir para buscar o reino dos céus. Porque é o que nos resta. Porque esse ano é ano de você usufruir aquilo que você pediu o ano passado. Porque Deus, antes de você abrir a tua boca, o Senhor já ouviu a tua oração. Porque a sua história já estava escrita e Ele já sabia que você ia necessitar. E no momento difícil da nossa vida, que nós dobramos os joelhos, Deus, mesmo assim, vendo que somos falhos, Ele nos concede a graça do milagre. Mesmo nós sermos infiel a Deus, Deus, Ele ainda está ali, ó. Filho, aprende. Filho, aprende. Mas o que Deus quer mesmo é que você herde o reino dos céus. Porque Ele preparou um lugar para mim e para você, amada igreja. Mas para isso eu preciso ser fiel a Deus. Que não tem como eu ser fiel a Deus, dizer que eu vou pela palavra, mas tem certas coisas que eu vou abominar da palavra. Tem certas coisas aqui da palavra que eu não vou viver. Só que tudo que está na palavra eu preciso procurar a viver. Por mais que você não consiga, amada igreja, que a gente não consegue ser 100%, mas nós podemos a cada dia melhorar mais. Na busca da vinda do Senhor para nos levar. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, que você é um ungido de Deus. Você é um escolhido do Senhor. Deus, quando Ele te fez, como eu já disse, Ele te deu um nome. E quando Ele te deu um nome, sobre esse nome Ele escreveu uma história, como nós vimos uma pregação aqui numa dessas quintas. Ele escreveu uma história, amada igreja, que ainda não tem um ponto final. Nós já ouvimos isso aqui ainda no final do ano. A sua história ainda tem uma trajetória a prosseguir. E nessa trajetória, Deus, Ele segura nas tuas mãos e anda junto contigo. A cada tropeço que tiver no caminho, Ele te ajuda a atravessar. A cada barreira que for formada no teu caminho, Deus vai pondo por terra, vai destruindo,
Mas você vai passar. Você vai passar. Aí eu digo para você, vai ser fiel a Deus, porque vale a pena. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena cultuar, vale a pena devolver aquilo que é de Deus, aquilo que não é meu, eu estou roubando. Aí às vezes eu penso que é por isso que muitas pessoas não aceitam Malaquias 3:10, que lá também fala que rouba a Deus. Lá em Malaquias fala, né, que quem não devolve o dízimo rouba a Deus. Mas eu não quero me comparar como ladrão, por isso que eu não gosto de Malaquias 3, né? Porque não vai me edificar. Mas ali é um exemplo para nós sermos seguidos. Ali Deus está ensinando aquele povo a ser fiel naquilo que é de Deus, como exemplo para nós hoje. Porque não tem como você ser próspero, amados, se você é infiel. Porque Deus, Ele pode até te dar a oportunidade de conquistar as coisas, de adquirir aquilo que você deseja, aquilo que você quer, para os seus status, para o seu ego satisfazer o desejo do teu coração aqui nessa terra. Ele pode fazer isso. Só, amados, que quando você começar a perder, vai fazer que nem Jó. Aí quando chega a cair a real, como Jó falou, que nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. E vai ser dessa forma conosco, amados. Nós não trouxemos nada para este mundo, como disse Timóteo. E nada deste mundo nós vamos poder levar. Você quer correr atrás de um objetivo? Corra. Mas não esqueça de adorar a Deus. Você quer conquistar algo, teu coração almeja há tanto tempo, mas não esquece de buscar o reino dos céus, porque essas coisas aí Deus vai acrescentar. E não se entristecer se você não conseguiu o ano passado, porque talvez a estratégia que você fez não era a certa. Mas se você mudar a sua estratégia esse ano e colocar Deus na frente de tudo, e Ele ser a primícia da sua vida, Ele for o foco, Ele for a direção para você, você vai ver como tudo vai mudar na sua vida. Eu estou falando para você como uma experiência, de que muitas vezes eu chorava e falava: Senhor, por que o Senhor não ouve as minhas orações? Sabe por quê? Porque Ele falou: porque eu quero que você primeiro aprenda. Primeiro Deus, Ele vai te ensinar, para quando você receber, você valorizar aquilo que você recebeu. Quando Deus colocar nas tuas mãos aquilo que você tanto pediu para Ele, que demorou tanto, e você pensou que nem ia acontecer na sua vida, aí você vai ver, amado, que Deus é na sua vida, foi sempre. Deus é na sua vida e Deus foi sempre, Ele sempre te ouviu, Ele nunca deixou de segurar nas tuas mãos e de te livrar, te dar livramento. Deus, Ele tem nos sustentado, pode ter passado momentos difíceis, mas nunca deixou faltar. Ele nunca deixou faltar, porque a palavra de Deus diz que Ele não deixa um justo dele perecer. Ele não deixa um justo dele perecer. Então Ele tem nos sustentado, Ele tem nos colocado de pé todos os dias. Nos dado a oportunidade para que nós pudéssemos abrir os nossos olhos e falar assim: ó Deus, eu só quero o Senhor. Aí se você disser eu só quero o Senhor, Deus vai te dar tudo aquilo que você precisa. E aquilo que você almeja. Aleluia. Aleluia, Deus maravilhoso. Eu sou muito feliz com esse meu Jesus, porque, amada igreja, eu passei momentos difíceis desse ano que passou. E Deus preparou essa igreja, uma igreja que tem uma liderança que é só Deus que pode preparar, sabe, amada? Porque nós não somos merecedores de tantas coisas.
Algumas pessoas sabem o que me aconteceu, mas não sabia que estava me acontecendo comigo. Mas Deus, Ele sabia. E preparou alguém, as pessoas desta igreja. Preparou esta igreja, a liderança desta igreja, para me ajudar. E eu todos os dias oro a Deus e agradeço ao Senhor pela vida de cada um que Deus colocou no nosso caminho, para ajudar a escrever a minha história. Que cada um, amados, de vocês escreve uma frase no livro da minha história. Cada um tem um personagem no livro da minha história. E cada um de vocês está me ajudando com que a minha história possa acontecer conforme Deus quis, conforme Deus quer e conforme Deus fez. Deus preparou para mim, amados, que eu ia perder no meu pensamento aquela festa de gala que só a Igreja Vida Nova em Jesus prepara. Né, pastor? Dos casados para sempre. Que curso maravilhoso, amada igreja. Que só não mudou aquele que não interessa a mudar. Mas quem interessa, pastor, e quem deseja e almeja estar no trono do Senhor, aprendeu muito. Aprendeu muito e vai ser o sacerdote, a sacerdotisa dentro de casa e vai ensinar para os teus filhos aquilo que aprendeu. E vai passar para frente aquilo que aprendeu. E Deus preparou para mim, amados, calçado. Deus preparou roupa que quem me deu nem sabia que tinha me dado aquela roupa. E me deu. E eu fui para a festa. Isso é Deus. Quando Deus fala assim, ó, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber. Não se preocupe com o dia de amanhã, não. Porque Ele é o Deus da providência. Quando Deus fala, Ele cumpre. Amada igreja, eu quero dizer para você que nessa semana eu chamei o meu esposo para ir no meu trabalho. Porque eu não trabalho em um só lugar, eu trabalho em vários lugares. E eu falei para ele, olha, eu preciso que você venha me buscar. Porque eu não vou conseguir ir de ônibus. Igreja, Deus preparou para mim. Eu esqueci quantos pares de sapato, porque misturou com os outros. 15, José. 15, o José contou. Eu coloquei tudo empareadinho assim, amada igreja. Cheirosinhos da caixa, tá, pastor? Por isso que eu estou falando para você que vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Busca Ele nessa madrugada. Deus me deu 15 pares de sapato, amados, novinho, zerado. E esta pessoa virou para mim e falou assim, olha, eu ia dar para uma das funcionárias, mas ela tem 2 semanas que não está vindo porque está enferma. Aí eu ia mandar para minha sogra, mas aí o meu coração não deixou. Aí a firma te manda você para cá. E Deus tocou no meu coração para entregar para você. Eu fiquei sem palavras, não sabia nem falar muito obrigado, Deus te abençoa. Porque eu lembrei que Deus um dia fez uma promessa, há 4 anos atrás, antes de eu voltar para cá, pastor. Deus tinha prometido para mim de me calçar, me vestir, me sustentar e não me deixar faltar nada. E quando eu estava naquele momento difícil, eu lembrava, Senhor, o Senhor prometeu que eu não ia passar necessidade. Deus prometeu de não me deixar faltar. Não foi de passar necessidade, porque necessidade todos nós passamos, sabe por quê? Porque nós não contentamos com aquilo que nós temos e com aquilo que nós vivemos e com aquilo que Deus já nos deu. E nós queremos mais e mais e acabamos passando necessidade. Mas a necessidade é minha. Né? A necessidade minha, necessidade carnal, necessidade terrena. Porque a necessidade espiritual estava ali junto comigo, Deus me sustentando de pé. E nesta noite Deus, Ele permite eu falar para você aqui nesta noite, amada igreja,
Não se preocupe. Não precisa ficar desesperado. Não temas com a situação que talvez você possa encontrar ainda este ano. Porque o novo de Deus já chegou. E você não precisa se preocupar, porque aonde você colocar a planta dos teus pés, tocar com a palma das tuas mãos, ali haverá prosperidade. Você somente creia, confia, busca, porque este Deus, Ele é fiel. Eu posso dizer para você com toda segurança, Deus é fiel. Deus é fiel. Não deixa que nada venha impedir a presença de Deus na tua vida. Que quando você for orar, não precisa você dizer assim, Senhor, eu me coloco na tua presença, não, porque você já está na presença de Deus por onde você passa. Você se coloca na palma das mãos do Senhor, porque Ele já está presente na tua vida. Ele está ali para te ajudar na tudo aquilo que você precisar. Porque sem Deus nós não podemos dar um passo. Sem Jesus na minha vida eu não faço nada. Porque lá no livro de João, não me lembro bem o endereço, que Jesus fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. Mas se nós estamos ligados nele, nós vamos dar muitos frutos. Porque sem Ele nada podemos fazer. Então, sem Deus, sem Jesus na nossa vida, amada igreja, nada nós podemos fazer. E eu quero dizer para você, amada igreja, que Deus poderia ter me dado uma outra palavra. Mas Deus quis que nesse primeiro dia de quinta-feira do primeiro mês do ano, você se atentasse ao propósito com Deus. Que você olhasse somente para Deus. Que a situação diante do que Deus tem para mim e para você não é nada. Porque tudo aqui se diz passageiro. Tudo que nós passamos, que construímos, que conquistamos, o que nós vivemos vai ficar aqui. Então vamos buscar aonde irmos. Para quando o Senhor chamar a nossa senha, Ele dizer, venha filho, bendito do meu Pai. Te chamar de filho e te colocar ali ao lado onde Jesus se encontra, à destra do Pai. É isso que Paulo quer que nós fazemos. Deus quer que nós vivemos, Deus quer nos ensinar uma vida, amados, para nós olhar para a eternidade, não para as coisas terrenas. Amém, amada igreja? Que nesta noite você possa levar esta palavra no teu coração. E saber que ser fiel é o melhor caminho. É o melhor caminho é ser fiel. Ser fiel não é só naquilo que é de Deus. É ser fiel em ler a palavra de Deus. É ser fiel em cultuar. Porque o Senhor fala que é bom que todos cultuem. Que todos congreguem. E então, amada igreja, que esse ano nós mudaremos a nossa estratégia. Porque quando eu fiz um voto com o Senhor que eu queria um trabalho e que não atrapalhasse eu vim para a igreja, eu encontrei. Que se eu quiser, até na quinta-feira eu não trabalho. Mas como não vai impedir eu vir, eu venho cansada, eu venho desanimada, mas eu venho porque eu sei que quem vai me alegrar está me esperando aqui. Eu sei que por mais que Ele venha comigo, Ele já está aqui. Os anjos do Senhor estão aqui para receber a adoração do Senhor. E eu venho. Então, amado, que você também possa fazer esse propósito, mesmo que você esteja cansado, renuncie a tua canseira, o teu desânimo, renuncie às coisas terrenas, busca o reino dos céus. Jesus está à nossa espera, nós não sabemos o momento e nem a hora, mas Ele vai voltar. Você é ungido, é escolhido, é para subir, não é para ficar. Deus não colocou você para povoar a terra, porque Ele não precisava de você para povoar a terra. Deus te colocou nessa terra para fazer a diferença como um povo de Deus,
para adorar, para glorificar o santo nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Deus vai ser adorado, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém, amada igreja? Fica de pé, amada igreja. Somente crê, amada igreja. E bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Aleluia. Tudo que você for fazer, Deus conhece a intenção do teu coração. Não faça somente em troca daquilo que você deseja e almeja. Faça em troca do reino dos céus. Não faça troca com Deus em bens, faça em troca pela tua salvação, porque tudo o Senhor pode acrescentar na sua vida. Amém, amada igreja? Vamos orar? Soberano Deus, mais uma vez, Senhor amado, quero eu te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor me deu nesta noite, Pai. Obrigada, Jesus, por ter me ensinado o ano inteiro, ó Pai querido, para que este ano eu pudesse viver o novo que o Senhor preparou para mim e para a tua igreja, Senhor. E que a tua igreja, Senhor, este ano possa, Senhor, ser uma igreja mais próspera ainda. Aquele que prosperou, prospere mais. Aquele, Senhor, que estava estacionado, possa se levantar e olhar o reino. Olhar, Senhor, a obra do Senhor. Possa ajudar aquele que está estacionado, Pai amado. Que esse ano seja um ano, Senhor amado, não só de conquista, mas de viver aquilo que já conquistamos o ano que passou, Pai. Porque o ano que passou foi de ensinamento, Pai. E muitos aprenderam, Pai amado. Muitos, ó Deus querido, vai pegar como exemplo aquilo que errou, não vai errar mais, Pai. Mas eu sei, Pai, tenha consciência de que muitos que erraram ano passado, meu Pai querido, vai continuar na mesmice, porque não vai dar credibilidade à tua palavra, não vai dar credibilidade, Senhor amado, àquilo que o Senhor fala. Mas eu peço a Ti pela misericórdia do Senhor, transforma, Senhor, vidas deste ano, Pai querido. Usa, Senhor amado, todos nós que às vezes estacionamos diante da tua presença, nos fortalece, Pai, que nós precisamos fazer a obra, porque nós queremos, Pai, herdar o reino dos céus, ó Pai amado, e nós queremos fazer tudo ao alcance do Senhor, Pai, tudo aquilo que o Senhor almeja, meu Deus, que nós façamos, ó Pai. E peço a Ti, ó Deus querido, uma bênção especial sobre cada um da tua igreja, Pai, sobre aquele que não veio, Pai querido, mas que está sobre a live, Pai querido, ouvindo a tua palavra, meu Deus amado. Que o Senhor vai de encontro, meu Deus querido, que o Senhor possa também transformar, meu Pai, aquele que talvez está ouvindo esta palavra nesta noite, Pai amado, que o Senhor possa, meu Deus, nos direcionar, assim como o Senhor nos direcionou, Pai querido, em todos os nossos momentos, ó Pai. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, ó Pai, por tudo que aconteceu de bom em nossas vidas, e também te adoramos, te glorificamos, te exaltamos por aquilo que não deu certo, porque o que não deu certo, amado Deus, é porque o Senhor queria o melhor, Pai. Então, muito obrigado, Deus, eu te louvo e te exalto pela vida de cada irmão, pela vida dos nossos pastores, dos obreiros desta casa, Pai, por cada um, Senhor amado, que vem cultuar na tua casa, que o Senhor possa abençoar grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém, amada igreja? E as palmas são para o Senhor Jesus. Aleluia.